O teatro tem esse poder de libertação das pessoas, mesmo para quem é normal, né? Tem suas deficiências, suas limitações, né? De falar em público, por exemplo. É excelente para alguém que tem que falar em público fazer um curso de teatro. Em 6 meses ele está falando mais do que precisa. E isso é uma coisa que para o deficiente é em dobro que acontece, porque ele percebe que ele é bem recebido quando ele fala que ele faz teatro. Muda o assunto para as pessoas se encantam com o assunto e isso abre portas para que ele seja tratado como uma pessoa normal. Mesmo que ele sempre tenha sido normal e não tenha percebido isso. Às vezes a deficiência está no olhar de quem vai assistir e tem lá bastante limitação. Principalmente quem vai assistir a primeira vez tem limitação mesmo. A gente vai meio cético, mas quando chega lá você se encanta, não tem como não se encantar. Eu participei de um teatro no Centro Cultural de São Paulo, e nesse teatro participava eu como surdo, um cego e 2 ouvintes que tinham alguma paralisia física. Nós apresentamos um teatro no meio da rua mesmo, então a gente interagia com as pessoas que estavam passando. Às vezes eles achavam meio estranho, não entendiam o que estava acontecendo. A comunicação era um pouco difícil, mas acontecia. Foi uma experiência bem legal e diferente, foi tranquilo. Tem muita gente por aí no mundo que acha que o deficiente não consegue fazer nada, né? E aí eu acho que é muito importante, através do teatro ou através de algum esporte. Enfim, eu acho que às vezes certas atividades mostram bastante que você pode quebrar o preconceito, né? O teatro é uma das vertentes que dá essa condição da pessoa com deficiência se incluir na sociedade. Existem, por São Paulo, grupos que só tratam de uma determinada deficiência. Uns só usam cadeirantes, outros só deficiente visual, outros só síndrome de Down. A arte pode ajudar no desenvolvimento de todas as pessoas, né? Acho que é o contato com algo que é muito subjetivo, né? A arte é muito subjetiva e ao mesmo tempo muito expressivo, né? E ao mesmo tempo tem a ver com a produção cultural de uma determinada época, de uma determinada organização social. A arte, ela é um meio de expressão, né? Então as pessoas com deficiência, elas podem encontrar ali uma maneira de poder se expressar, uma maneira de poder falar, uma maneira de poder colocar as suas potências, né? Para que as pessoas, para que a sociedade possam percebê-las de uma outra forma. Além da socialização, além da inclusão da pessoa com deficiência, existe a questão de ver essas pessoas como artistas também, né? Como atores. A arte para a pessoa com deficiência não pode ser encarada aqueles deficientes, coitadinhos, tão bonitinhos, encenam peça, cantam, escrevem. Não. Eu acho que assim, tem que ser um trabalho tão bom e tão perfeito que as pessoas gostem do trabalho porque gostem pelo próprio trabalho em si. Porque quem fez é bom, porque ele foi bem dirigido, ele foi bem ensaiado, e mostrar realmente o potencial das pessoas com deficiência.
A gente está falando de teatro, mas isso acontece em vários outros lugares, ramos. A gente tem um pouco a tendência de proteger e não exigir da pessoa, a gente achar que ela é muito sensível, que ela é muito suscetível e tal. Só que se a gente trata a pessoa com deficiência com esse cuidado, a gente está menosprezando essa pessoa. A gente está sendo extremamente preconceituoso. Porque a gente está dizendo assim, você é uma pessoa com deficiência, então eu não posso exigir de você. Eu não posso querer de você o que a gente quer de todo mundo. Você é incapaz, por isso eu não posso exigir de você. Você está achando que você está incluindo, mas de fato você não está. Você está só reforçando um preconceito. Estava participando do grupo Serpente, aí o preparador de corpo falou, olha, vamos fazer uns exercícios aqui. Aí teve um que ele chegou para mim e falou, ó, esse você não vai fazer. Eu digo, por que não? Ah, porque você pode se machucar. Ô, Marcos, se eu não conseguir fazer, eu não vou fazer. Proponha o exercício e deixa que eu me viro. A equipe que vai trabalhar com teatro voltado para pessoas com deficiência, ela precisa conhecer esses recursos de acessibilidade, conhecer as deficiências, saber, de acordo com cada tipo de deficiência, quais são os recursos necessários para que aquela pessoa tenha acesso à experiência do teatro como um todo. Assim como uma pessoa que não tem deficiência também vai ter acesso à experiência do teatro. Como não existia um campo de trabalho muito grande para deficientes visuais como ator, é claro que a gente teve que meio que quebrar pedra no começo. A gente não sabia exatamente como é que isso funcionaria, né? A gente teve um pouco de receio, por exemplo, de como seria o trato com uma pessoa com deficiência visual, né? A gente tinha medo de fazer alguma coisa errada, de derrubar, de machucar. O que pode falar, o que não pode. Eu acho que o teatro, ele é um espaço inexplorado ainda pela pessoa com deficiência. Não se tem um histórico, não se tem uma referência, não tem um caminho a seguir, sabe? A pessoa com deficiência visual dentro do teatro, ela não tem uma referência. Eu sempre falo isso, sempre que eu posso. Quando você pensa na música, você tem grandes artistas com deficiência visual. E quantos você consegue citar, atores você consegue citar com deficiência visual? A gente não tem, a gente não criou ainda esse lugar. Então, ao mesmo tempo que o teatro acolhe, às vezes ele acolhe de maneira equivocada, de maneira com olhos superprotetores, sabe? Não tinha uma inclusão verdadeira por parte do teatro, da sociedade, da direção. Então a gente quase não participava. Por isso é tão difícil de você encontrar um ator profissional com alguma deficiência. Hoje não. Hoje eu acredito que a sociedade já evoluiu um pouco mais. Mas continuamos lutando para que essa inclusão realmente aconteça. Aquele seriado Breaking Bad, e o menino que faz o filho dele tem paralisia cerebral mesmo, de verdade, né? E uma vez ele estava dando uma entrevista, né? Falando que lá em Hollywood é muito difícil, que ele deu choque, né? Que em Hollywood é muito difícil para o deficiente conseguir emprego, né? Em filmes, assim, por questão do preconceito. Eu acho que no teatro também tem, né? Às vezes tem deficiente que tem preconceito com ele mesmo. Tipo assim, não quer namorar outro deficiente, quer namorar só quem não tem nenhuma deficiência. E aí eu acho que é bom para ter amizade, para ter convivência, às vezes para o próprio deficiente também não crescer com preconceito. Durante um tempo na minha vida eu tive problemas com a minha deficiência. Tanto que calor de 40 graus eu usava a camisa de manga comprida. Teve uma vez que estávamos aqui, aí a Nina falou, olha, as pessoas que têm deficiência para um lado e as que têm para o outro, as que não têm para o outro. Eu fui, né, para os lados das pessoas que tinham deficiência. Aí a mãe de um aluno que tem síndrome de Down, ela falou, eu nunca tinha percebido. Eu só percebi quando ele foi para o outro lado. Então é assim, se as pessoas não percebem, sabe, eu faço, não deixo de fazer nada, né, que eu gosto de fazer.
Desde que eu entrei no palco pela primeira vez, foi assim, uma coisa que eu gostei muito. Nossa, eu sempre gostei. E assim, quando eu fiz pela primeira vez, eu fiquei um pouco nervosa, né? Lógico. Mas depois vai passando e você aprende, né? Eu sempre quis fazer. Eu gosto muito de filme, eu gosto muito de teatro. E aí eu desde pequena eu já queria fazer. Quando eu era pequeno, eu gostava muito de apresentar no teatro da escola e o que eu mais gostava era de fazer dança, principalmente a do Michael Jackson. Eu me apresentava desde pequenininho. Depois eu fui para outras escolas, onde foram abrindo outras oportunidades de apresentação de teatro, onde eu falava, por exemplo, de saúde, de água e de diversos temas. De múmia, de monstros. Também fiz algumas apresentações religiosas dentro da Igreja Católica. Eu ia assim, em diversos lugares como voluntário me apresentando. Depois eu comecei a gostar cada vez mais e quis ser realmente um ator e fui me envolvendo ainda mais nessa área. Quando eu era casado, eu tinha uns 23 anos mais ou menos, a minha ex-esposa falou, olha, vai ter um curso de teatro no Tendal da Lapa, vai lá, você sempre gostou e tal. Eu falei, não tenho mais idade para isso, já estou com 23 anos, já não tenho mais idade para isso. Ela falou, olha, eu vou deixar aqui. Aí, se quiser, você vai, se não quiser, problema seu. Tá bom. Aí, faltando 2 dias para o curso, ela falou, olha, vai começar. Aí eu peguei e fui, me inscrevi. Isso em 88, 89. Nunca mais saí. Quer dizer, me separei dela e continuei com o teatro. Eu percebi quando eu estudava que eu fazia a peça do Peter Pan. É que, na verdade, eu nunca gostei de musical, eu sempre gostei de interpretar. Eu acho porque os dois são diferentes um do outro, mas do mesmo jeito, todo mundo tem capacidade de fazer. Eu tinha 17 anos, mais ou menos, e aí eu tinha que decidir o que eu ia fazer da vida. Vestibular, essas coisas todas. E eu gostava muito de história, eu gostava muito de contar histórias. E aí eu fiquei pensando em maneiras diferentes de contar uma história, como seria. E de repente apareceu lá na caixa de correio de casa um panfleto com uma oficina de teatro da prefeitura. Aí eu falei, nossa, eu vou experimentar, eu nunca tinha feito nada, eu tinha assistido peças de teatro e tal. E aí eu fui fazer a oficina, e fiz 6 meses de oficina, eu me senti em casa, assim, me senti acolhido por aquele ambiente. É curioso falar isso, né? Mas eu me senti acolhido ali, exposto para todo mundo. É muito estranho pensar nisso, mas foi bem o que aconteceu. A pessoa com deficiência, ela é igual uma pessoa comum. Então, elas entram lá com muito medo e muita timidez e muitas travas. E o teatro vai destravando tudo isso. Só que o olhar para o mundo muda também. Então, as pessoas elas vão mudando internamente e a visão de mundo também muda para elas, né? Mas isso acontece com todos nós, que se formos trabalhar com arte, eu acho que seja o teatro, eu acho que o teatro ele é completo, né? Trabalha muito com emoções, então mexe muito com o que a gente tem. E sempre que eu falo com meus alunos, quanto mais a gente conhecer o nosso interior, melhor atores seremos. O teatro é uma coisa muito pé na estrada, né? Tem muito a ver com liberdade, com estar solto. Então isso, de alguma forma, com certeza contribui também. E contribui também no sentido de que, se você pega uma pessoa com deficiência visual que nunca enxergou, ela às vezes tem alguma dificuldade na hora de se expressar, de conhecer alguns gestuais que a gente faz, que enxerga, né? Você fala assim, não sei, faz assim com o ombro, né? O deficiente visual às vezes não sabe que se ele fizer assim com o ombro, ele está passando essa ideia de que, sei lá. Então, o contato também, o teatro também, de uma certa forma, ajuda as pessoas com deficiência visual a ampliarem os seus gestuais e ampliarem o seu contato, a sua comunicação com o mundo que o cerca, entendeu? Isso, de uma certa forma, também ajuda essas pessoas a
a serem cada vez mais autossuficientes, né, do que eles já são. Usar o teatro como uma ferramenta para alcançar outros objetivos, não só o espetáculo, mas o teatro como uma ferramenta para a evolução do ser humano, para que o ser humano possa se expressar, possa se comunicar. Eu também acho que melhorou muitas coisas, assim, a minha habilidade com a cadeira, que antes eu tocava a cadeira mais devagar, a minha fala, que eu falo meio, às vezes não é tudo que consegue sair claro que eu falo, né? Mas eu acho que o teatro me ajudou bastante nisso. Tanto assim, para a parte social, dos amigos, para ela até ter mais desenvoltura com a cadeira de rodas dela, porque é difícil você num espaço pequeno, você se ajeitar, você, né, se virar. Ajudou na parte da fala, porque ela falava mais para dentro, agora ela põe essa voz mais para fora. Às vezes eu tenho até que falar para ela, Bia, chega a falar mais baixo. A gente pediu a vida inteira para ela falar mais alto, agora eu peço para ela falar mais baixo. E ela, essa parte de comunicação, né, que eu acho que foi bem legal. E ela, assim, nos papéis que ela faz, a gente percebe que ela vai adquirindo cada vez, assim, elaborando mais o personagem dela, né. E pra vida social é isso, né, fica mais solta, as amizades que ela fez, nossa, isso não tem preço. Quando eu comecei com teatro, eu não tinha percebido uma mudança em mim, na verdade, como pessoa. Mas com o passar do tempo, com a ajuda de um diretor que foi me orientando e mostrando como fazer melhor, eu acho que eu me sinto mais forte, me sinto um ser humano que consegue não só fazer por diversão, na verdade, mas eu consigo me sentir bem fazendo o que eu faço. Consigo interagir com outras pessoas de uma forma melhor. Eu consigo apresentar o teatro de diversas formas, em diversos lugares. Eu tenho uma aluna lá, síndrome de Down, que quando ela entrou, ela era muito tímida. Hoje em dia ela é uma das melhores atrizes que eu tenho lá, fala qualquer texto, é uma pessoa que tem uma emoção à flor da pele. Inclusive, ela passou num teste do filme Colegas, que filme, né? E com um trabalho que a gente fez lá dentro, então ela levou aquele trabalho para fazer o teste do cinema, passou. Eu achei diferente porque lá no Olhos de Dentro eu peguei com uma família. Eu gosto porque não é porque tenho muitos amigos no Olhos de Dentro, mas é que às vezes é bom curtir um pouco com o pessoal. Mudou porque eu fui chamada para ser protagonista da peça agora. Eu senti emoção, porque não é qualquer pessoa que pega um papel desse. Ela se sente super valorizada, ela se sente segura. E assim também, né? Tudo que ela faz. Quando ela nasceu, por exemplo, a gente nunca ia imaginar que ela estaria ali num palco sendo aplaudida por todo mundo, entendeu? Isso pra ela dá um super valor, né? Que dá, ela se sente super bem, e eu mais ainda. Fisicamente mudou muita coisa e tem mudado. Eu continuo estudando teatro, continuo estudando expressão corporal, continuo estudando expressão vocal. Eu comentei isso, de olhar, de focar, isso muda muito, muda a postura. E psicologicamente mudou muita coisa também. Eu faço um espetáculo que chama Colibri, o Ator Cego, e foi um processo muito dolorido, porque nesse espetáculo eu estou falando sobre a pessoa ter o direito de estar onde ela quer, independente da condição física. E às vezes você escolhe um caminho que não foi ainda traçado, ou que foi traçado ainda muito superficialmente. E aí você tem que encarar umas coisas em você mesmo, que são os seus medos, os seus próprios preconceitos, as suas inseguranças, os seus entraves, né? Você tem que lidar e encarar isso tudo. As suas aceitações com você mesmo, com relação a outra pessoa. Então é muita coisa. Quando você vai falar sobre a deficiência em cena, ou pelo menos quando eu fui falar sobre isso, foi um processo bem dolorido, porque até então, na escola de teatro, eu fazia personagens que enxergavam. Eu não percebia, mas eu estava negando a deficiência de uma certa maneira. Para que o deficiente se sinta incluído, você precisa saber
As pessoas normais precisam saber que ele é uma pessoa como outra qualquer, que tem sentimentos, que vai ao banheiro, que ama. Eu preciso falar do deficiente não nas propagandas de televisão uma vez por ano para ajudar a instituição X. Eu preciso falar de inclusão na vida. Eu posso gerar uma criança com deficiência amanhã. Qual é a probabilidade disso não acontecer? Então, o que falta na nossa sociedade, e eu falo dos principais setores sociais, família, escola e religião, todos têm que falar sobre isso. Eu já perdi 2 leis, Lei Rouanet, porque assim, a lei é aprovada, a Lei Rouanet é aprovada, mas você vai bater na porta das empresas, elas não querem te atender, não interessa para elas. Porque o que interessa, infelizmente, é a grande mídia, né? O que você tem para chamar a atenção lá? Você tem algum global? Você tem alguma pessoa que chame a atenção? Se você não tem, eu não consegui bater numa porta que fosse aberta para mim. É muito complicado. Eu acho um pouco hipócrita dizer que a sociedade é inclusiva, em todos os aspectos, não só da arte, não só do teatro, mas do trabalho, da mobilidade. Não é inclusiva. Um exemplo fora do teatro são as calçadas, as ruas. As pessoas não conseguem se uma pessoa normal não consegue se locomover numa calçada. Imagina uma pessoa que tem problema de mobilidade. A questão da inclusão aqui no Brasil, ela já foi pior. Ela melhorou em alguns aspectos e piorou em outros. Mas a gente vê um esforço de alguns setores da sociedade para que a inclusão dê certo. Eu acho que é uma questão de tempo, ainda nós estamos longe do ideal, falta informação para a população, faltam profissionais capacitados para atender e para capacitar as pessoas com deficiência, falta conscientização da sociedade como um todo em relação à questão da deficiência, das deficiências, né? Enfim, falta bastante coisa ainda, mas eu acredito que a gente chega lá. A gente precisa continuar trabalhando para que as pessoas com deficiência estejam presentes, e não só presentes, também participantes de todos os contextos da sociedade. Então, quando a gente fala de inclusão escolar, que as crianças com deficiência estejam na escola e que elas tenham acesso à educação. Quando a gente fala de inclusão no trabalho, na arte, no teatro, né, que elas tenham, que elas estejam lá e que elas tenham acesso àquela experiência, que elas tenham acesso àquela atividade de fato. A sociedade não é inclusiva. A gente sabe que não é, e pelo contrário, você tem que ter um cuidado. A nossa sociedade não é preparada para os deficientes, de qualquer tipo. Nossa sociedade não é preparada para isso. Isso já tinha que vir lá da escola, esse preparo. Não tem. Porque as pessoas com deficiência, algumas pessoas ainda, a sociedade, enxerga de um outro jeito. Tem um olhar torto. Por exemplo, eu tenho meu irmão é deficiente. Tá? Se eu sair com ele no metrô, todo mundo vai ficar assim. Tipo, é um ET? Então a sociedade tem isso. O que acontece com ele? Ele não quer mais sair. O que acontece com uma pessoa que vem fazer teatro que foi reprimida também? Tem medo, morre de medo. Então, aí eu trabalho isso com eles, né? Se conhecer, se valorizar, ver as coisas boas que ela pode doar para os outros seres humanos que vêm assistir. Sinto carinho, na verdade, interagindo com as pessoas. Eu falaria que na sociedade sempre tem que haver inclusão pela sociedade, porque ninguém é diferente do outro. A inclusão social é muito importante. Se você puder fazer alguma coisa para ajudar essas pessoas, incluir é sempre bom, é sempre importante. O verdadeiro nome inclusão social vem disso, porque tem pessoas com dificuldades e pessoas normais. Eu acho que devia contratar mais deficientes,
para fazer série, para fazer filme, nossa, porque não é que não tem graça você pegar uma pessoa, entre aspas, normal, né? Porque ninguém é normal. Entre aspas, normal para interpretar uma pessoa com deficiência. E, pô, experimenta isso, é uma coisa diferente, né? Você pegar e colocar um deficiente mesmo. Eu gostaria muito de ver mais deficientes em Hollywood. Muito. A deficiência, ela não é uma questão puramente biológica. Ela é uma questão social. Porque ela te destaca, ela te salienta, ela te sublinha de alguma forma. A deficiência, ela está no meio ambiente, está naquilo que te cerca e está nos olhos das pessoas que estão te vendo, ou que estão convivendo com você. O que a gente quer dizer com isso? Que a deficiência é uma questão que está relacionada com o modo como as pessoas se aproximam de você. Então, a gente imagina que no momento em que as pessoas deixem de te olhar como alguém com deficiência e no momento em que a cidade, os prédios estejam adaptados, a deficiência deixa de existir.